Bolsonaro resolveu peitar o Supremo Tribunal Federal, confrontando-o, dizendo que não vai prestar depoimento ao qual foi convocado sobre o tal golpe de Estado e disse que não faz isso enquanto não receber as provas contra ele. Ou seja, ele quer fazer uma análise das provas para depois prestar depoimento. É um direito que ele tem. Também, essa data foi marcada às vésperas da manifestação marcada por Bolsonaro. Pois bem, criou-se aqui uma especulação sobre isso. Por outro lado, a direita está sabendo aproveitar muito bem o deslize, vamos dizer assim, do Lula sobre a sua fala em relação a Israel. Ricardo Nunes, que é o candidato a prefeito apoiado por Bolsonaro, está surfando bem nisso e está colocando o Guilherme Boulos na parede. Enfim, muita coisa importante que nós vamos tratar nesse último editorial dessa segunda-feira. Bora lá? Vamos começar falando do Bolsonaro. Bolsonaro diz ao Supremo Tribunal Federal que não vai depor sobre a investigação de um suposto golpe de Estado. A matéria aqui é do R7. O ex-presidente Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal que não vai depor na investigação sobre o suposto golpe de Estado enquanto não tiver acesso à integralidade das mídias dos aparelhos celulares apreendidos. A Polícia Federal intimou o ex-presidente a prestar esclarecimento e o depoimento está marcado para quinta-feira, dia 22, às 14h30. De acordo com a defesa, a decisão que autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão preventiva tem supostas conversas presentes nos celulares apreendidos com conteúdos que a defesa não teve acesso até hoje. Ou seja, é você prestar depoimento sem que os advogados tenham acesso à defesa. E negar isso ao Bolsonaro é violar o devido processo legal. Mas vamos lá, não para por aqui. Não sei se você percebeu, a data marcada para esse depoimento é o dia 22, às 14h30 da tarde. Vamos lembrar que o Bolsonaro tem um evento marcado para o dia 25, às 3 horas da tarde, lá na Avenida Paulista. Aqui há uma grande preocupação. A preocupação é que seja feito como foi com o Valdemar da Costa Neto. Cria aqui um argumento, um subterfúgio, e nesse depoimento, Bolsonaro acabe detido por um tempo, de forma que ele não possa comparecer às manifestações, o que causaria ali uma certa ruptura, né? uma dificuldade, porque o povo vai para ver Bolsonaro. E se Bolsonaro não comparece, poderia enfraquecer vamos dizer assim, um evento. Acontece que já tem uma outra ala que defende o contrário, que se Bolsonaro for preso nos dias e não poder comparecer, aí é que vai ter uma revolta, uma mobilização popular muito maior, porque o ato, como foi denominado, é um ato pela democracia, é um direito à livre manifestação. Qual que é o seu ponto de vista? Eu, na minha opinião sincera, duvido muito que tentem prender Bolsonaro antes da realização do evento. Aqui eles entram numa sinuca, né? Uma sinuca de bico. Porque se eles prendem Bolsonaro, vai criar aí uma narrativa muito mais forte de perseguição. Se eles não prendem Bolsonaro e se o evento for um sucesso, Bolsonaro ganha força, o que se torna ainda mais difícil de prender Bolsonaro depois. Qual a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário. E se você acha que Bolsonaro está certo ao se contrapor aí ao Supremo Tribunal Federal, acho certo, tá? Uma vez que ele não teve direito ao acesso às provas. Vamos lá, pessoal. Outra matéria aqui, essa matéria é do Estadão, da Fabiola Lana. Lula, como sempre, poupa Maduro, porque quando Lula foi perguntado sobre a retirada da agência da ONU, o Lula falou que não sabia o que acontecia na Venezuela. Poupou Putin quando foi perguntado sobre a morte do opositor de Putin. Lula disse que ele não acusa as pessoas antes de ter certeza. Parece que esqueceu do caso Marielle, né? Mas ataca Israel e põe em dúvida compromissos com a democracia. Vamos lá. É sério, Estadão, que agora que você acha que há dúvidas sobre compromisso com a democracia? Vamos dizer que essa dúvida para vocês
Deveria ser muito mais, afinal, vocês são jornalistas profissionais. Mas acho que já devia ter acendido o sinal vermelho aí desde quando o Maduro veio para o Brasil com honras de chefe de Estado, né? Então, é um escândalo atrás do outro. Já foram contabilizados, só das viagens do Lula, 17 escândalos internacionais oriundos de falas, como diz o Demétrio, da Globo News, ignóbeis do presidente da República. E vamos lá, olha outra matéria aqui que a gente precisa discutir. Israel, coincidentemente hoje, tá, encontrou equipamentos do Irã e da China em uma instalação da UNRWA. Você lembra o que é a UNRWA? Pois é um braço da ONU que foi acusado de participar dos atentados do Hamas contra Israel. Acontece que todas as democracias sérias do mundo falaram que não vão mandar mais dinheiro. Lula vai na contramão, falou que vai aumentar os recursos para essa instituição que apoia o Hamas. E aí, você pagador de impostos, que diz se você ficou feliz ou não. Eu quero que vocês percebam uma coisa. O brasileiro já começa a discutir política e entender um pouco mais. Essa matéria do antagonista não disse muito, só citou o seguinte: tecnologia iraniana e chinesa a serviço dos terroristas da UNRWA e do Hamas. Só isso que o antagonista escreveu. Aí veio o Ademir, né? Provavelmente alguém da esquerda, gozado. Eu não vejo a mídia falar. A ONU, Estados Unidos e União Europeia estão do lado de Israel no extermínio do povo palestino. Engraçado que parece que ele nem leu a matéria, né? A UNRWA é apoiadora do Hamas. Aqui ele fala que a ONU está do lado de Israel, né? Mas fazer o quê? O Francisco, ele escreveu, olha, eu era 100% Israel, agora sou 200%. A Adri Guima escreveu o seguinte: a instituição que Lully dá dinheiro do povo brasileiro é essa mesmo, infelizmente. A Júlia Afonso, enquanto isso, quem fez o L, esperando democracia, está financiando o Hamas com a desculpa de ajuda humanitária. André Silvério, e a gente vai financiar ainda Brasil se tornando vergonha mundial. O Eric Fluruca escreveu: a tal instituição que o Lulinha vai mandar o nosso dinheiro? Pois bem, é isso. É isso. Deu para você perceber que os internautas, que é o site do antagonista, começaram a entender muito bem o que acontece no Brasil com o nosso dinheiro e como é que o Lula aplica o nosso dinheiro e onde que chega o destinatário final do nosso dinheiro? Deu para perceber, né? Você viu que as pessoas estão entendendo. O André Laste, ele fez mais um comentário aqui, ele que tá batendo em cima aqui do Lula. Primeiro, o presidente Lula é parabenizado pelo Hamas, um grupo terrorista que massacrou mais de 1.200 pessoas e mantém em cativeiro desde 7 de outubro outras 134, inclusive um brasileiro. Hoje, Lula é considerado persona non grata por Israel e entra para a história como o primeiro presidente do Brasil a receber título como esse. Essa é a maior crise diplomática entre os dois países. Parabéns, Lula, fazendo história, né? Entrou para a história sendo o primeiro brasileiro a não ser bem visto em outro país. Lembrando que o Brasil tem a história, né, de ser neutro em guerras. E aqui, o Brasil dessa vez, nada neutro, mas sempre do lado errado. Esse é um dos grandes pontos. Matéria da Revista Oeste aqui, pessoal. O Partido Novo fez o que devia se fazer. Cobrou o posicionamento dos chefes dos poderes depois da declaração do Lula. Afinal, pensa comigo, se a fala e o conflito internacional aqui fosse do Bolsonaro, já tinha 24 horas para o Bolsonaro se explicar, você não acha? Pois é, o presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, cobrou um posicionamento dos presidentes dos poderes judiciário e legislativo. Cadê o Barroso e o Pacheco para se manifestar? E aí, concordam com Lula ou discordam de Lula? Pacheco? Pois é, devia se manifestar, porque às vezes o silêncio pode parecer conivência. E aí, o seu próprio eleitorado pode cobrar muito caro em cima disso. Então,
olhos muito abertos. Agora já o STF, o Supremo Tribunal Federal, não precisa prestar contas para ninguém, são vitalícios, não é? A direita está sabendo aproveitar, ou melhor, a oposição à esquerda, porque não dá nem para falar de direita, né? Estou falando do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes defendeu Israel e Boulos evita polêmica após fala de Lula. Depois da polêmica causada pela repercussão envolvendo o ataque do grupo Hamas a Israel no ano passado, que foi um conflito gravíssimo, voltou a pautar aqui o debate brasileiro. E o Ricardo Nunes, ele soube aproveitar muito bem. A primeira coisa que ele fez foi declarar o apoio a Israel. 90% da população brasileira confrontou o Lula e disse que não concorda com a fala do Lula. Ricardo Nunes foi bem. O Boulos arregou. Não quis falar sobre o caso. Matéria do O Antagonista. Não sou candidato a prefeito de Tel Aviv, disse Boulos sobre Lula. O candidato de Lula em São Paulo, o deputado, se recusou a comentar as recentes declarações do petista sobre Israel. E aí o pessoal cobrou, né? A comunidade judaica, faça seu trabalho. São Paulo não merece esse castigo, que é o Boulos governando. Só que não parou por aí, não. O Luiz Bassi, ele fez uma publicação aqui dizendo, o Boulos foi detonado nas redes sociais com cobranças pesadas. Boulos é cobrado pelos seus próprios seguidores. Eles querem um posicionamento sobre a polêmica de Lula com o povo judeu. O deputado se fez de Mona Lisa. Caladinho. Aí você vê os comentários, né? O Vitinho aqui. Bora, Boulos, tô doido para ver sua opinião sobre a última declaração de Lula sobre Hamas. O Café com Ferri escreveu, oi Guilherme Boulos, algum comentário sobre a declaração de Lula hoje? Tá calado, hein? Persona não grata? E sobre Israel, tem alguma opinião? Pois é, o pessoal bateu em cima, cobrou. O Luiz Bassi escreveu o seguinte, deputado federal já foi acusado por internautas de apoiar o grupo terrorista Hamas. Na época da guerra, ele demorou a se manifestar sobre o massacre provocado em Israel. 24 horas após a declaração desastrosa de Lula, o pré-candidato à prefeitura de São Paulo não citou o caso, que abalou a relação com o país do povo judeu. Há um racha nos bastidores da campanha. Parte quer que ele se posicione contra, sem prejudicar Lula, e a ala radical do PSOL teria intenção de fazer uma carta aberta de apoio a Lula. Vai lá, Boulos. Fala. Qual o seu posicionamento? Tá do lado de Israel ou tá do lado do Hamas? Fala aí pra gente. Seja assim, sincero. Ou então diz logo, não. Vou deixar o Nunes levar essa sozinho, não. Tô do lado de Israel. Tem chance ainda. Fala, vai. Fala que a gente quer ouvir. Mas bora lá, pessoal. Mudando de assunto. O assunto agora é preocupante demais. E aí eu quero acender uma luz vermelha na sua cabeça. Eu quero deixar uma pulga atrás da sua orelha agora. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, quantas vezes você ouvia falar em PCC e Comando Vermelho? É sério. Quantas vezes PCC, Comando Vermelho, fuga de presidiários estavam assolando os noticiários? Não tantas. Mas agora, todo dia, se a gente quiser, tem uma matéria do PCC e do Comando Vermelho. Vocês sabem disso. Mas essa aqui eu acho que pegou na veia, essa matéria do Estadão. Insegurança pública. Pois é, desenhou o governo atual. PCC e Comando Vermelho se infiltram no poder local para capturar contratos milionários das prefeituras. Conseguiram cooptar todo o poder político. Integrantes do primeiro comando da capital, que é o PCC, e do Comando Vermelho, estão infiltrando nos municípios para capturar contratos milionários com prefeituras do país. A ação dos criminosos foi detectada em investigações de São Paulo, Rio, Bahia, Ceará e outros estados. Para as facções, ao contrário das milícias, não é o domínio do poder local que está em jogo, mas a oportunidade de obter novos lucros e lavar o dinheiro do tráfico de drogas em atividades lícitas. É por isso que o apoio a candidatos, a vereadores e a prefeitos é mais importante do que eleger deputados e senadores. O Estadão iniciou uma série de reportagens com dados sobre a atuação do crime organizado no poder público.
o Boulos citou isso, que a criminalidade, que as facções criminosas estão muito mais em Brasília do que você possa imaginar. Pois é, mas não é bem assim. Estão muito mais nas prefeituras do que você possa imaginar. Você tem noção do quanto eles têm de poder para lavar dinheiro? E vamos lá. Digamos, um membro de uma facção como o Comando Vermelho resolve bancar a candidatura de um prefeito de um certo partido. Esse prefeito tem toda a sua campanha bancada e, inclusive, esses membros das facções forçam a população a votar nesse determinado prefeito. O prefeito ganha. Essas facções vão em uma empresa qualquer e diz: você fechará um contrato de licitação com o prefeito tal. O seu preço é R$1 milhão. Você cobrará 2. 1 milhão vem pra gente. Entenderam como funciona? É daí para pior. Daí para pior. Às vezes, o próprio Comando Vermelho põe o dinheiro da execução do serviço, que é dinheiro fruto do tráfico, e recebe em dobro ou em triplo como pagamento. Imagina, você tem uma empresa, uma empreiteira. O Comando Vermelho vai chegar em você e falar: olha, você tem uma empreiteira. Eu vou te dar todo o dinheiro para você construir a ponte superfaturada daquela empresa. A hora que você receber o lucro, você me devolve o dinheiro que eu te emprestei. O lucro é todo seu. Bonito, né? É o Brasil, gente. O PCC entendeu isso. E agora, tá muito mais fácil dominar as regras do jogo. Entenderam? Vamos lá. Globo sendo Globo. Vamos falar de uma notícia internacional? Cara, eu admiro muito o Milei. Vocês sabem que a Argentina teve o primeiro superávit em 12 anos. Então, eu aplaudo de pé a Globo aqui, porque ela mostrou que em um mês de governo argentino, ele faturou alguns milhões, porque cortou gastos. Mas, tem sempre um mais quando o assunto é Globo, sofreu com inflação e pobreza. Só não contou uma coisa, isso a Globo omitiu. Quantos anos a esquerda está no poder na Argentina? Pois é. É isso que cria inflação e pobreza. E aí vamos lá. Vamos dar um voto de confiança para a Globo. O Milei, quando ele entrou, ele resolveu mudar as políticas cambiais, ou seja, ele desvalorizou o peso. E isso foi proposital, para que entrasse mais dólares no país. Assim, muitas pessoas, 14,5% dos argentinos estavam em situação de indigência. Mudou para 15%, ou seja, subiu quase meio ponto percentual porque aconteceu essa disruptura. Mas, pela quinta semana consecutiva, a inflação começa a descer. Mas, pela primeira vez em 14 anos, o governo não fechou no vermelho. Ou seja, ele está começando a consertar a situação. Mas você acha que a mídia esquerdista brasileira vai dar colher de chá para o Milei? Ah, esquece. Não vai. Então, pois é, você que está vendo o Lula aí falar besteira em relação ao Hamas, pode ter aquela invejinha do bem da Argentina, porque eles estão no caminho certo. Nós aqui, ladeira abaixo. Vamos lá. Vocês nunca imaginaram ver isso, mas se bem que você sabe, minha imparcialidade, eu sou sincerão com vocês. Vamos lá. Eu vou elogiar o Flávio Dino, e dessa vez não é piada. Eu vou elogiar ele mesmo, porque eu estou elogiando o ato, tá? Então, vamos lá. Não joga pedra, só presta atenção no que eu vou falar. Matéria do ranking dos políticos, bola dentro. O Flávio Dino assumiu ali o Senado por alguns dias. E alguma iluminação divina, alguma coisa aconteceu. Antes de deixar o cargo de senador, o Flávio Dino apresentou um projeto que propõe o fim da aposentadoria compulsória como punição para juízes e militares. PEC, proposta por Dino, prevê a exclusão de juízes, promotores e militares do serviço público se estes cometerem delitos graves. Hoje a pena máxima é a aposentadoria com salário integral. Vamos lá. O Dino aqui fez uma coisa boa, mas verdade seja dita.
essa ideia não é dele, não nasce dele. Eu já vi o Kim Kataguiri defendendo um projeto como esse, eu já vi vários outros parlamentares defendendo um projeto como esse, e o Dino resolveu apresentar o projeto. Mas male, eu tenho que elogiar o Dino aqui, porque, querendo ou não, ao apresentar esse projeto, ele defende uma pauta boa. Então, vamos lá. Se esse projeto do Dino fosse para votação, a oposição ia ter que votar a favor. Você sabia que hoje é assim. O cara virou juiz ou promotor é pro resto da vida. Matou, roubou, abusou, fez mau uso do dinheiro público, vendeu sentença ou diabo a quatro, a punição do cara é a aposentadoria. Você que me assiste, trabalha, paga INSS, tem sua vida inteira descontada para bancar esse tal de INSS. Na hora de aposentar, falta 1 aninho, 2 aninhos para você aposentar. Eles aumentam mais 5 e você vai ter que trabalhar mais. Na hora que você conseguiu todos os requisitos, direito adquirido, tá tudo certo. O que acontece? Você dá entrada no pedido, leva algum tempo, negam, você vai para a justiça. 1, 2, 3, 5 anos para sua aposentadoria sair, 10 anos, 15 anos para sua aposentadoria sair. Quando sai, você ainda tem que receber por precatório o atrasado. Enfim, você começa a ter sua aposentadoriazinha. Eles enrolam. Quando chega perto de sair o precatório, eles falam, ó, aprovaram uma lei ali que vão jogar o precatório mais pra frente. Vamos fazer o seguinte, você tem aqui, ó, de todo esse período, esses 15 anos, você tem 300 mil para receber do governo. Topa pegar 100 agora? Senão nós vamos enrolar mais 5 anos. Você pega o 100. Quem foi roubado nessa história? Pois é, você. Mais uma vez. Por quem? Pelo maior ladrão de todos. Qual deles? Estado. Esse é o grande ponto, tá? Este é o grande ponto. Pessoal, é isso aí, né? Nossa, deu 22 minutos de vídeo. Pra mim tinha uns 10, 12. Adoro sentar aqui, conversar com vocês e bater papo aqui, tá? Mas obrigado por estar aqui com a gente. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Lembrando a vocês, o nosso intuito aqui é sentar e conversar sobre as matérias. Eu vou fazendo o estudo das matérias durante o dia para separar, poder bater aqui uma discussão sobre isso, para você estar bem informado sobre o que está acontecendo. Às vezes a gente acerta aquelas matérias que são mais o seu perfil, às vezes não, mas assim, a gente tenta fazer um trabalho sério. Então a gente tenta sempre, sabe, articular que eu não tenho uma grande equipe comigo, eu não tenho um editorial, eu faço do meu jeito. Então é por isso que às vezes você vê eu, cenário é diferente, tô gravando no escuro, tô gravando às vezes dentro do carro, não importa. O importante é que esse momento aqui de estar sentado é sagrado. Hoje mesmo, acabei de dirigir 6 ou 7 horas seguidas. Cheguei aqui pregado, vocês viram que o cenário tá diferente dos 2 vídeos de manhã, né? Mas, cara, eu chego cansado, sento aqui cansado e falo, vou gravar 5 minutinhos, vou subir um vídeo rápido. Não dá. Eu gosto de fazer isso. Eu sinto amor pelo meu país, eu sinto, sabe, um orgulho gigantesco do meu país. O que tem petecando ele são os políticos. Mas eu não vou deixar de falar, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Amanhã, se Papai do Céu permitir, a gente tá aqui com vocês. Vejo vocês lá? Bora lá.